A porta do quarto de hóspede se abre com um rangido suave, revelando não um espaço acolhedor, mas um museu de intenções adiadas. Helena fica parada no limiar, a mão ainda no trinco frio, e o ar que sai de lá parece pesado, carregado de poeira e de tempo estagnado. Caixas de papelão, empilhadas com uma lógica que já se perdeu, guardam louças de um casamento que completaria 50 anos. Ao lado, um aparelho de ginástica comprado com o vigor de uma promessa de ano novo, hoje serve apenas como um cabide silencioso para casacos de invernos passados. O olhar dela varre o ambiente e não vê objetos, mas sim uma lista infinita de tarefas, cada uma ligada a uma memória, a uma pessoa, a uma versão de si mesma que já não existe. Um cansaço profundo, que não é do corpo, mas da alma, a invade. É a exaustão de milhares de microdecisões que foram empurradas para um depois que nunca chega. E então, com a mesma resignação de ontem, ela puxa a porta, e o clique suave do fecho é o som de mais um dia de trégua, de mais uma pequena rendição. Mas o verdadeiro problema não é o que está atrás daquela porta. O problema é que a casa inteira começou a ter a mesma atmosfera daquele quarto. É um peso invisível que se instala nos ombros ao acordar, a sensação de que o lar, que um dia foi seu maior orgulho e refúgio, agora é uma âncora que aprende ao passado e consome a energia do presente. Essa sobrecarga silenciosa é mais perigosa do que parece, pois ela não rouba apenas a sua paz, ela ameaça sutilmente a sua independência. Cada corredor com obstáculos, cada armário que transborda, cada documento importante perdido em uma pilha de papéis é uma pequena vulnerabilidade. É o medo secreto de uma queda, o receio de precisar de ajuda para tarefas simples, a ansiedade de pensar que um dia, outros terão que tomar decisões por você. Hoje vamos transformar essa realidade. Vou te mostrar 7 ajustes essenciais para tirar esse peso da sua casa antes que ele afete sua autonomia. E o ajuste número 6 é o mais poderoso, pois ele lida diretamente com o peso emocional das suas memórias, sem que você precise abrir mão de quem você é. Aquela porta fechada não contém apenas objetos, ela guarda um campo minado de emoções. Cada item lá dentro, e em cada canto da casa, é um portal para o passado, uma relíquia de uma vida que foi vivida em sua plenitude. O problema é que esses portais estão sempre abertos, exigindo um pedágio emocional a cada olhar. A culpa é a guardiã mais feroz desse museu particular. Pegar o velho paletó de lã do seu marido não é apenas tocar em um tecido, é sentir o abraço que não existe mais. Pensar em doá-lo dispara uma voz interna cruel que pergunta: você está se desfazendo dele? Tão rápido? E essa voz paralisa. O mesmo acontece com os desenhos dos filhos, as louças do casamento, os livros que um dia foram importantes. Descartar um objeto parece um ato de traição, como se apagar a evidência física de uma memória fosse o mesmo que apagar a própria memória. E assim, por lealdade a quem você foi, você sacrifica a paz de quem você é hoje, permitindo que o passado ocupe um espaço que deveria pertencer ao seu presente. A casa se transforma em um santuário pesado, onde a veneração às memórias impede a vida de respirar. Por baixo dessa camada de culpa, cresce uma ansiedade mais fria e pragmática, o medo. Não é um medo abstrato, mas um medo físico que se manifesta no dia a dia. É o receio de tropeçar naquela pilha de revistas ao lado da poltrona durante a noite. É a dificuldade de alcançar o armário mais alto porque há uma caixa no caminho, forçando o movimento arriscado. É a frustração de não encontrar um documento importante, uma conta ou o telefone do médico, porque ele está perdido em alguma gaveta que transborda de papéis inúteis. Cada um desses pequenos incidentes é um ensaio para uma crise maior, um lembrete sutil da própria vulnerabilidade. A casa que deveria ser o porto seguro, o centro do seu controle, começa a se sentir como um território hostil. O verdadeiro pavor não é o da desordem em si, mas o que ela representa, a perda gradual de domínio sobre o próprio ambiente e, por consequência, sobre a própria segurança. É o medo silencioso de que um pequeno acidente doméstico se torne o evento que força a dependência, o gatilho que entrega as chaves da sua vida para outra pessoa. E essa combinação de culpa e medo gera o estado mais perigoso de todos, a paralisia. Você olha para a dimensão da tarefa e sente um cansaço que vai além do físico. Não se trata de arrumar algumas coisas, trata-se de confrontar décadas de vida, de tomar milhares de microdecisões, cada uma carregada de um peso emocional imenso. O que eu faço com isto? Onde guardo aquilo? Alguém vai querer? E se eu me arrepender?
A mente fica sobrecarregada antes mesmo de o corpo começar a agir. O cérebro, em um ato de autopreservação, escolhe o caminho de menor resistência: não fazer nada, fechar a porta, adiar para amanhã. Essa inércia não é preguiça ou descaso, é um sintoma de exaustão decisória. A casa deixa de ser um lar para se tornar uma lista de tarefas infinita e visível, um monumento às decisões não tomadas. E o conflito interno se intensifica. O desejo de ter paz e espaço luta contra o peso esmagador de um passado que se recusa a ser apenas uma memória, insistindo em ser um obstáculo físico e presente em cada cômodo da sua vida. O ponto de virada não acontece com o estrondo, mas com um susto silencioso. Numa tarde de terça-feira, ao se dirigir para a cozinha, o pé de Helena prende-se numa pilha de revistas que ela prometera a si mesma organizar há meses. O desequilíbrio é instantâneo, um breve momento de pânico em que o corpo se inclina para a frente e o coração dispara. Ela consegue se apoiar na parede, a respiração ofegante, a mão espalmada contra a tinta fria. E naquele instante a imagem que lhe vem à mente não é a do tropeço, mas a do que viria depois. O chão duro, o telefone fora de alcance, a longa e humilhante espera por ajuda. A possibilidade, antes uma ansiedade distante, torna-se uma realidade física e iminente. Não é a desordem que a assusta, mas a fragilidade que ela cria. O medo da queda se transforma em algo maior, o medo de entregar seu destino ao acaso. Olhando para a pilha de revistas, agora um obstáculo perigoso, a pergunta surge com uma clareza cortante, despida de qualquer desculpa: se eu não resolver isso agora, enquanto a escolha ainda é minha, quando será? A resposta a essa pergunta é o que transforma a paralisia em propósito. Não se trata mais de arrumar a casa, trata-se de um ato de autopreservação. A decisão que Helena toma ali, encostada na parede, não é a de começar uma limpeza, mas a de iniciar um projeto de engenharia da sua própria liberdade. Ela entende que cada objeto fora do lugar, cada caixa por abrir, cada cômodo intransitável é um tijolo a menos no muro da sua independência. A sobrecarga mental que a esgotava dá lugar a uma determinação focada. O eu não sei por onde começar é substituído por um eu preciso de um plano. É aqui que a jornada de verdade se inicia. Não com a força de levantar caixas, mas com a coragem de tomar a primeira decisão. Porque para blindar sua autonomia, você não precisa de um milagre, você precisa de um método. E é exatamente esse plano de ação que vamos construir juntos agora, com 7 ajustes essenciais, projetados para transformar seu lar de um depósito do passado em uma plataforma de lançamento para o seu futuro. O primeiro ajuste é o mais libertador e talvez o mais difícil. É regra da função atual ***. Helena se posiciona diante do seu guarda-roupa, um santuário de versões passadas de si mesma. O vestido que usou no casamento do filho há 15 anos. O tailleur de quando ainda trabalhava. A regra é brutalmente simples. Este objeto serve à mulher que você é hoje não à mulher que foi, nem a que planeja ser um dia. A função deve ser real, agora. Ignorar essa regra transforma seu armário em um museu de fantasmas, onde cada cabide é um lembrete silencioso do que já passou, ocupando o espaço do que poderia ser. Ao aplicar este princípio, a micro-vitória é imediata. Cada peça doada não é uma perda, mas uma declaração de que você está viva e presente. Você não está apagando o passado, está apenas parando de se vestir com ele, abrindo espaço para a mulher que respira hoje, com as necessidades e os desejos que ela tem neste exato momento. É um ato de lealdade consigo mesma. Com o primeiro passo dado, direcionamos o foco para o método das áreas críticas ***. Estas são as zonas de alto tráfego da sua casa que se tornaram campos minados de desordem. A mesa da entrada, onde contas se misturam com chaves e correspondências antigas. A bancada da cozinha que deveria ser para preparar alimentos, mas virou um depósito de potes e papéis. O chão ao lado da sua poltrona favorita. O perigo aqui é imediato e físico. Ignorar essas áreas é normalizar o risco, é se acostumar a desviar de obstáculos dentro do seu próprio refúgio. A consequência é uma tensão constante e o perigo real de uma queda. A aplicação deste método é cirúrgica. Escolha apenas uma dessas áreas e dedique 15 minutos para limpá-la completamente. A transformação é instantânea. A bancada livre não é apenas uma superfície limpa, é a recuperação de um território funcional, um pequeno oásis de ordem que prova que o controle é possível, uma área de cada vez.
É a paz de saber que seu caminho está livre. O terceiro ajuste combate a sensação de que a tarefa é infinita. O *** limite físico visível ***. A desordem próspera na ausência de fronteiras. Olhamos para uma estante cheia de lembranças e a mente congela, pois não há um fim à vista. Este método cria esse fim. Você não decide organizar as fotos, você decide encher esta caixa específica com as fotos mais importantes. Você não diz arrumar os livros, você define manter apenas os livros que cabem nesta prateleira. O recipiente se torna o seu chefe, a sua regra. Se não couber, não fica. Ignorar este princípio é se condenar a um projeto sem linha de chegada, o que inevitavelmente leva à exaustão e ao abandono. A micro-vitória aqui é a clareza. A tarefa, antes um monstro amorfo, ganha contornos definidos e um ponto final. Você não está mais lutando contra o oceano do passado, mas preenchendo um espaço deliberado e finito no seu presente, recuperando o controle sobre o volume das suas memórias físicas. Depois de definir os limites, precisamos de uma estratégia para a jornada, e ela se chama ***desapego progressivo ***. Ninguém espera que você corra uma maratona no primeiro dia de treino, e o mesmo vale para o músculo da decisão. Tentar resolver tudo em um único fim de semana é a receita para o desastre emocional. A mente se esgota, a culpa ataca, e a paralisia retorna com mais força. Este ajuste propõe o oposto. Comece pelo mais fácil. Aqueles potes sem tampa na cozinha. Os jornais da semana passada. As canetas que não funcionam mais. Itens sem nenhuma carga emocional. Ignorar essa progressão é como tentar levantar o peso mais pesado da academia sem aquecer. A lesão é quase certa. A cada pequeno item descartado, você fortalece sua capacidade de decidir. A transformação aqui é sutil, mas poderosa. Você está construindo confiança. Cada pequena vitória prova a si mesma que você é capaz, preparando-a para as decisões mais difíceis que virão, com a certeza de que você tem a força necessária. Agora chegamos ao coração da batalha, o ajuste que definirá o sucesso de todo o resto. É o *** sistema de rotina leve ***. Após as primeiras vitórias, a euforia inicial pode dar lugar à exaustão. A casa parece um campo de batalha, e a tentação de desistir é imensa. É aqui que muitos falham, pois tratam o decluttering como um evento único e avassalador. O segredo para a longevidade da sua independência não está em um grande esforço heróico, mas na criação de um sistema quase invisível de manutenção. A proposta é simples: 10 minutos por dia. Nada mais. Ao final do dia, coloque um cronômetro e dedique-se a uma única tarefa minúscula: arrumar a pilha de correspondências, dobrar a manta do sofá, limpar uma prateleira. Ignorar este ajuste é como fazer uma dieta radical e depois voltar aos velhos hábitos. O peso, a desordem, sempre retorna. A microtransformação aqui é a mais profunda de todas. A organização deixa de ser um projeto assustador para se tornar um hábito sereno, uma parte natural do seu dia, como tomar uma xícara de chá. É neste ponto de ruptura que introduzimos o ajuste mais poderoso, porque ele não fala a sua lógica, mas a sua energia vital. É o ajuste número 6, a triagem por energia ***. Esqueça as perguntas: eu preciso disso? Ou, quando usei pela última vez? Elas são inúteis aqui. A única pergunta que importa, a ser feita com a mão no coração, segurando o objeto, é: manter isso em meu espaço, hoje, me dá energia ou me rouba energia? A resposta é sentida, não pensada. Uma memória pode ser linda, mas o objeto que a representa pode ser uma âncora, um lembrete constante da ausência que drena sua vitalidade no presente. Ignorar este princípio é condenar-se a viver em um mausoléu, onde você é a curadora de um passado que a consome. A transformação deste ajuste é profunda, ele lhe dá permissão para se escolher. Não se trata de apagar a memória, mas de libertá-la do objeto, permitindo que ela viva dentro de você de forma leve, enquanto você libera o espaço físico para a vida que pulsa agora. Com essa nova pergunta em mente, Helena pega o velho paletó de lã dele, aquele que ele usava nos domingos frios. Ela o aperta contra o peito, fecha os olhos. A memória do abraço, do cheiro dele, é vívida, quente, e por um instante, a preenche. Mas então, ela se concentra na sensação de agora. O paletó em seus braços não é um abraço, é o fantasma de um. É a prova física da ausência, um peso que a mantém olhando para trás. E a pergunta ecoa:
Asterisco isso me dá ou me rouba energia, asterisco a resposta vem como uma clareza dolorosa, mas libertadora, rouba. Manter aquele paletó a impede de sentir o calor do sol que entra pela janela hoje. Com um respeito profundo, ela o dobra e o coloca na caixa de doação. Não há traição, mas um ato de amor próprio. Ela não está se desfazendo dele, está se libertando do luto que se materializou em lã. Naquele gesto, ela não esvazia apenas um espaço no armário. Ela abre um espaço em seu próprio futuro para respirar. O último ajuste, o asterisco planejamento de futuro seguro asterisco, não é sobre organizar objetos, mas sobre orquestrar a paz. Com a casa respirando, Helena agora se senta com uma pasta e uma caneta, não para listar tarefas, mas para mapear sua tranquilidade. Onde estão os documentos importantes? Agora em uma única gaveta, etiquetada e acessível. Os contatos de emergência, visíveis ao lado do telefone. Este ato final não é sobre desapego, mas sobre legado. É a decisão consciente de não deixar um fardo para seus filhos, de transformar o caos potencial em clareza organizada. Ignorar este passo é desfazer todo o bom trabalho, permitindo que a desordem futura ameace a independência que você tanto lutou para proteger. A transformação aqui é a mais nobre de todas. Você se torna a guardiã do seu próprio futuro e a protetora da paz daqueles que você ama, garantindo que seu lar seja um testamento de cuidado e controle, não de pendências. As semanas que se seguem são diferentes. A luz do sol da manhã parece alcançar cantos da sala que antes estavam na sombra, iluminando não apenas o espaço, mas uma nova versão de Helena. Ao caminhar pela casa, seus passos são seguros, desimpedidos. Não há mais a tensão sutil de desviar de obstáculos ou o peso visual da desordem. O que ela temia perder, as memórias, a conexão com o passado, não se foi. Pelo contrário, agora as memórias flutuam leves em sua mente, desvinculadas dos objetos que as aprisionavam. Ela percebe que não perdeu nada de essencial. Ela apenas se desfez das âncoras. A mulher que fechava a porta do quarto de hóspedes por exaustão deu lugar a uma mulher que a abre para sentir a brisa entrar. A identidade de guardiã de um museu foi substituída pela de arquiteta de seu próprio bem-estar. A casa, antes um reflexo da sobrecarga, agora é o espelho de sua clareza mental e de sua decisão inabalável de permanecer no controle. A porta do quarto de hóspedes agora permanece entreaberta, não como um convite ao caos, mas como um pulmão da casa que respira livremente. A primeira coisa que Helena nota nas manhãs não é mais a lista mental de tarefas esmagadoras, mas o som do silêncio, a forma como a luz do sol viaja sem obstáculos pelo corredor. Ao se levantar, seus pés encontram o chão livre, e seus passos são firmes, seguros. A ansiedade que antes formigava sob a pele deu lugar a uma calma deliberada. O café da manhã não é mais apressado, engolido junto com a preocupação do que precisa ser feito. É um ritual. Ela se senta à mesa da cozinha, agora permanentemente livre de papéis e objetos perdidos, e observa o dia começar pela janela. Este espaço reconquistado não é apenas físico, é um território mental. Cada metro quadrado livre em sua casa se tornou um metro quadrado de paz em sua mente. O peso não foi apenas tirado da casa, foi erguido de seus ombros, e ela caminha mais ereta por causa disso, sentindo a leveza em seu próprio corpo. Essa transformação externa foi apenas o espelho de uma revolução interna. Helena percebeu que a mulher que acumulava coisas por medo de perder o passado estava, na verdade, sacrificando seu futuro. Ao aplicar os 7 ajustes, ela não estava apenas organizando objetos, estava renegociando os termos de sua própria identidade. Ela deixou de ser a curadora de um museu de memórias para se tornar a arquiteta de seu presente. A hesitação que a paralisava diante de cada decisão foi substituída por uma clareza afiada. A pergunta mudou de "e se eu me arrepender?" para "o que esta escolha me permite ser hoje?" Essa nova autoridade sobre seu próprio espaço se traduziu em uma autoridade renovada sobre sua própria vida. Ela não é mais a pessoa que reage à desordem, ela é a pessoa que cria a ordem, que define seus próprios limites e que escolhe, ativamente, como deseja viver os próximos capítulos de sua história. É uma sensação de poder silencioso e inabalável. A maior surpresa foi descobrir que, ao se desapegar dos objetos, as memórias não morreram. Pelo contrário, elas foram libertadas. O paletó do marido, antes um totem de luto que ocupava espaço físico e emocional, deu lugar à lembrança vívida e quente de seu abraço, que agora ela pode acessar a qualquer momento, sem o peso da posse.
As louças do casamento, guardadas em caixas, foram substituídas pela alegria das histórias daquele dia, contadas aos netos durante um almoço de domingo. Ela entendeu que as memórias mais preciosas não vivem em prateleiras empoeiradas, mas no espaço luminoso da mente e do coração. Libertar a memória do objeto foi o ato mais poderoso de todos. Permitiu que o passado se tornasse uma fonte de inspiração, e não uma âncora. A casa, antes um santuário pesado, agora é uma galeria de sentimentos leves, onde as melhores lembranças flutuam livremente, sem exigir espaço físico para existir. Essa leveza se tornou contagiante. No último fim de semana, seus filhos e netos a visitaram. Pela primeira vez em anos, não houve atenção sutil, o pedido de desculpas velado pela bagunça. As crianças correram pelo corredor sem perigo, sentaram-se no chão da sala para brincar, e a casa inteira ecoou com risadas. Helena observou a cena, não como uma anfitriã preocupada, mas como uma matriarca serena, presente no centro de seu universo funcional e acolhedor. O espaço que ela criou não era apenas para si mesma, era um presente para eles. Um lugar onde as conexões podem florescer sem a distração do caos. Seu filho, ao se despedir, a abraçou e disse: "Mãe, a casa parece mais feliz. Você parece mais feliz." Naquele momento, ela soube que a decisão de organizar não foi egoísta. Foi um ato de amor que reverberou por toda a família, fortalecendo os laços que realmente importam e transformando seu lar no porto seguro que sempre deveria ter sido. Sua independência, o motor secreto por trás de toda essa jornada, agora parece uma fortaleza. Cada caixa doada, cada prateleira limpa, cada corredor desobstruído foi um tijolo colocado na muralha que protege sua autonomia. Ela não teme mais uma queda noturna. Ela não se desespera mais para encontrar um documento importante. Ela sabe que se precisar de algo com urgência, poderá encontrá-lo em segundos. Essa confiança em seu ambiente lhe dá uma confiança inestimável em si mesma. Ela se sente capaz, forte e, acima de tudo, no controle. A organização deixou de ser uma tarefa doméstica para se tornar sua apólice de seguro pessoal contra a dependência. É a certeza de que ela pode continuar a viver em sua casa, em seus próprios termos, por muito mais tempo. É a dignidade de saber que suas escolhas, e não as circunstâncias, estão ditando o ritmo de sua vida. Essa paz não tem preço. E há o legado. Helena agora pensa no futuro com uma tranquilidade que antes era impossível. Ela sabe que quando chegar a hora, não deixará para trás um fardo para seus filhos resolverem. Não haverá o caos de décadas de acúmulo para eles decifrarem em meio ao luto. Em vez disso, ela deixará um lar que reflete uma vida vivida com intenção e clareza. O planejamento de futuro seguro não foi apenas sobre organizar papéis, foi sobre organizar a paz de espírito de sua família. É o último e mais profundo ato de cuidado, poupá-los de um trabalho esmagador, permitindo que eles se lembrem dela pela vida que viveu, e não pelas coisas que deixou para trás. Este é o verdadeiro presente que ela está construindo, um legado de ordem, de respeito por si mesma e pelos outros, uma prova de que o amor também se manifesta na forma como preparamos nossa partida. A jornada de Helena mostra que nunca é tarde para abrir a porta que você manteve fechada por tanto tempo. Não se trata de apagar o passado, mas de editá-lo, escolhendo o que levar para o futuro. A casa arrumada é apenas o palco. A verdadeira peça é a sua vida, com um novo ato prestes a começar. Um ato de leveza, de clareza e de liberdade inabalável. O espaço que você cria em sua casa é o espaço que você abre em sua alma para novas experiências, novas alegrias e, quem sabe, novos sonhos. A decisão de começar não é sobre mover caixas, é sobre mover a si mesma de um lugar de estagnação para um horizonte de possibilidades. Porque a sua história ainda não terminou. Há uma página em branco à sua frente, e agora, finalmente, você tem o espaço e a clareza para escrever o que quiser nela. A escolha, como sempre, é sua.